Olá pessoal, eu espero que todos estejam bem, que tenham tido aí uma semana produtiva, né? Buscando conhecimento, aprendendo novas coisas, aprendendo aí de uma forma diferente e também interessante, né? Então que vocês aproveitem esse tempo também para estar aí buscando novos conhecimentos. E hoje nós estamos aqui para a segunda aula de História e lembrando que vocês devem estar aí com as atividades da aula 1 registradas no caderno, poderão entregar na escola e também poderão enviar pelo WhatsApp aí foto para eu estar já avaliando. Eu vou lembrar também vocês que vai servir como carga horária e nós vamos avaliar. Então, que vocês façam com muito capricho, com atenção, façam aí com compromisso para que vocês não fiquem prejudicados aí nesse período de pandemia. Nós vamos começar aí rapidamente dando uma explicação geral na aula 1 a respeito das atividades, né? Não sei se alguém teve alguma dúvida ou está ainda aí com alguma sem responder, porque não entendeu, então poderá nesse momento fazer isso. Eu gostaria que vocês pegassem o material de vocês, né? A apostila, aí na página 53, a parte aí de História, e que vocês dê uma olhadinha aí se está, né, de acordo aí, se vocês entenderam direitinho. Então nós vimos, né, aí as transformações do feudalismo, a crise do século XIV, as mudanças que foram ocorrendo, né, na Idade Média, e já dando um prenúncio para os tempos modernos, né? Novos tempos começam a descortinar e é o que a gente vai ver nessa aula de hoje. Mas então o que foi pedido para vocês fazerem aí? Na atividade 1, façam uma pesquisa, né, em qualquer livro ou internet sobre o feudalismo. Quais as principais atividades econômicas da época feudal? Então, qual a atividade nos feudos? Era a agricultura, né? Os servos produziam para a sobrevivência de todos que viviam nos feudos, né? No feudo, e ali ele também tirava para a sua sobrevivência, ele tinha que pagar tributos ao senhor feudal. Então, a atividade econômica era agrícola, né? Basicamente agrícola. Quem exercia o poder na sociedade feudal? Era o senhor feudal, né? Era o dono das terras, o dono dos feudos, o dono de tudo que tinha dentro de uma propriedade, né? Então, se ele tinha terra e tinha ali todos os equipamentos, né, para manter uma propriedade feudal, era esse que detinha o poder, o chamado senhor feudal. Qual era a importância da religião no período medieval ou nesse período feudal? A religião era a base de toda a mentalidade da época, né? Então não se fazia nada se não fosse pelo consentimento do clero, da religião. A influência então religiosa na vida das pessoas era imensa. Então tinha uma grande importância, uma grande influência que dominava a mente das pessoas totalmente nesse período. Quais as características do feudalismo? Então, o que caracterizava? A ruralização, as pessoas viviam no campo, a importância do campo era muito grande, né? As pessoas não davam importância às cidades nessa época. Não havia comércio, só algum sistema de trocas, né? Os servos que fazia todo o serviço no feudo. E essas, então, são algumas das características aí que dominavam esse período. E na atividade 2, vocês vão escolher uma cidade histórica do Brasil e falar um pouquinho sobre ela. Então, é uma pesquisa, né? Cada um, com certeza, escolheu
uma cidade aí. Então, lembrando, né, que vocês devem estar registrando essa atividade aí no caderno e também entregando depois para servir para carga horária e vocês serem avaliados. E hoje, né, a aula 2, nós vamos então dar continuidade a esse período agora, que nós deixamos a Idade Média e vamos para a Idade Moderna, que vai do século XV ao século XVIII. Essa desintegração do feudalismo, essa crise do sistema feudal, vai fazer surgir na Europa uma nova maneira de encarar o mundo e de viver. E isso vai ser de tanta importância que vai refletir na nossa história aqui na América, né? Então, nesse período vai surgir grandes transformações, principalmente do século XV ao XVI, imensas mudanças no mundo e que vão refletir até a atualidade. Dessas mudanças, os europeus vão descobrir um novo mundo. Eles vão descobrir um novo continente, que é a América. Eles vão descobrir um novo caminho para as Índias. E aí começa, então, o que nós hoje chamamos, né, todos os dias, é uma palavra comum para nós, a globalização. E o interessante é que ela começou lá no século XV, o mundo ficar mais globalizado. Quando eles atravessam, né, o mar, desbravam o mar e chegam no novo continente. E aí, no lugar do feudalismo, que era esse sistema econômico da Idade Média, vai surgir o capitalismo, que muda tudo. Agora é o dinheiro, é o lucro, é a riqueza, é o comércio e as cidades que começaram a renascer e desenvolver é que vai ter importância. Então, tudo que tinha importância na Idade Média vai perder esse seu foco para uma transformação do mundo, né? E essas três palavras são de extrema importância para essas grandes transformações. Em todas as áreas vai haver transformações. Aí nós vamos ver que primeiramente vai formar os estados nacionais. E o que é isso? A formação dos estados nacionais. É quando os feudos se desintegram e aí começa então o rei, que não tinha poder se ele não fosse um senhor feudal, ele vai começar a organizar um país, um estado, né, para voltar a ter poder. Então, os países vão se organizar e vão criar um território próprio, um governo de um rei, e esse governo vai se fortalecer, ele vai criar as suas leis e vai buscar riquezas para conquistar um novo mundo. Então, essa formação dos estados nacionais vai ser de extrema importância para as transformações do mundo moderno, porque aí o poder do Estado, né, do rei, do país vai ser muito grande e cada país vai querer se fortalecer mais. Como eles se organizaram, né? Através de guerras, quem tinha um exército mais bem estruturado vai dominar e vai formar o seu território. Então, o que é um Estado? Quando fala o Estado brasileiro, né, com a letra maiúscula, é a forma de organização política de um povo. É a forma dele se organizar politicamente e com funções sociais e econômicas. Então é quando tem um governo próprio, um território próprio, tem as suas leis, depois vem a sua moeda, né? Isso é um Estado formado, organizado. O Brasil é um Estado organizado, né, politicamente, socialmente, economicamente, só que não temos rei. Nós temos uma república, que é o presidente da república. Então, nesse momento aqui era o governo de reis. E estabeleceu um governo absolutista. O que seria um governo absolutista? É o poder total nas mãos de um rei. Poder absoluto.
Então ele era incontestável. Dizia-se que ele tinha até poderes divinos, né? Então o rei deu uma ordem, seja qual ordem for, ela tem que ser cumprida sem questionar. Esse é o poder absolutista. E também esses estados começaram a ter práticas mercantilistas. Aí vem outra palavra importante, o mercantilismo, que é um conjunto de práticas econômicas com forte intervenção do Estado. Cada país que se formou, cada Estado nacional queria ficar mais rico do que o outro. Então, cada um criou as suas leis para ver como eles iam enriquecer o mais rápido possível e se fortalecer mais. E essas práticas eram chamadas de mercantilismo, ou práticas mercantilistas. E nós vamos ver quais práticas foram essas que eles adotaram. O Estado intervinha, então o governo é que mandava na economia, né? Deve fazer dessa forma, para a gente enriquecer, aí deveriam ser obedecidas. Então a sociedade europeia mudou completamente. Todas as áreas, né, da sociedade. Na política, rei absolutista. Na cultura vai surgir um movimento artístico, cultural, chamado de renascimento, que vocês vão ver mais à frente. Na economia, práticas mercantilistas para se enriquecerem. Na religião, vai acontecer também uma mudança na forma de, como a gente viu no período medieval, a influência extrema da Igreja Católica Romana, na Igreja Católica Universal, né? E aí vai surgir, então, contestação dessa igreja e vai acontecer a chamada reforma religiosa, que é uma rachadura na igreja, uma divisão da igreja. Aí a igreja passa a chamar a Igreja Católica Romana, que é a Igreja Católica atual, e igrejas protestantes. Então surge aí também uma transformação religiosa, com essa chamada reforma religiosa. Isso depois vocês vão ver mais detalhado também. Então o que tem que guardar aqui é que houve mudanças em todas essas áreas. E são as áreas que rege um povo, né? Um estado nacional, um país. E isso vai ser uma transformação total no mundo. Bom, então aqui um resuminho, a gente vai lá para a apostila para eu explicar para vocês algumas atividades que vocês deverão desenvolver aí. Então, lá na página 56, vocês vão ver que tem alguns conceitos, né? Que eu já coloquei alguns aqui, vocês lendo aí, vocês vão fixar bem de acordo com o que eu expliquei. E onde está escrito para saber mais, vocês vão assistir a um vídeo chamado Formação dos Estados Nacionais, Absolutismo e Mercantilismo, Estado e Nação. Então vocês vão ver, né, bem mais detalhado o que a gente colocou aqui. Essa explicação geral vai ajudar vocês, né, para fixar mais. Esse vídeo aí tem onde vocês vão entrar nesse site, aí é um vídeo pequeno e vai ajudar a fixar melhor o conteúdo, porque vocês viram que são vários conteúdos aqui. E as atividades? Atividade 1, vocês vão ler esse pequeno texto que fala o que do Estado, né, esse Estado nacional. Virem a página, a página é 56. Só um minutinho aqui. Dei uma mexidinha aqui. Então, lá na página 56, vocês vão ver aí. Então, vamos lá. Página 58, né? Que fala aí agora 59. E dê uma olhadinha. Eu
acho que é a página 5, aqui tá meio apagadinho o meu. Na próxima atividade aí, eu acho que aqui na minha, acho que é 56. Dê uma olhadinha aí, onde mostra uma charge. De acordo com o texto, quais são as principais funções do Estado? Essa charge, né, vocês estão vendo aí, que eles estão mostrando uma Constituição, que é a lei máxima do Brasil, e fala lá que todo brasileiro tem direito à moradia. E aí tem alguém sem moradia aí, morando dentro de uma caixa? Então vem as perguntas, ó, de acordo com o texto, quais são as principais funções do Estado? Né, de acordo com o texto que vocês leram na outra página anterior. E a Constituição brasileira diz que todo brasileiro tem direito à moradia. Analise a charge, né, que é esse desenho aí, que critica o descumprimento desse direito social. Então, se a lei fala que todos têm direito à moradia, será que no Brasil todos têm? Aí vocês vão argumentar aí, colocar. E o que você pensa sobre essa lei? Ela é importante, garantir a moradia para todos, mas nem todos têm. Então, são questões abertas para você colocar com as suas palavras. Você concorda com a ideia de que o Estado deva garantir moradia a todos? Ou isso não é função do Estado? O que vocês acham? Vocês vão colocar aí com a argumentação de vocês. A outra, você acredita que os Estados se formaram na Europa também tinham essa função social voltada para a formação da cidadania? Será que esse Estado absolutista que se formou aqui, ele pensava em moradia para todos? Ou pensava só, né, nos benefícios próprios de uma classe privilegiada? Então, coloquem aí com as palavras de vocês. E registre as suas opiniões em seu caderno de história. Então, não deixe de registrar nada. E a atividade 2, vocês vão observar essa imagem aí da página 57. Aquela página anterior era 56 mesmo, a minha tá apagada aqui, agora essa é 57. O mercantilismo, essa montagem aí desse mapa mental do mercantilismo ajuda vocês a entenderem muito bem o que é então o governo na prática econômica mercantilista. A balança, então como deve ser, né? Deve diminuir as importações e aumentar as exportações. Dê uma olhadinha, então, para um país enriquecer, ele não pode comprar de outros muito, ele tem que vender, porque assim entra dinheiro. Isso não é lógico, né? Então, comprar menos possível de outros países, vender o máximo possível para outros países. Aí se cria um Estado forte. Essa balança, então, eles deveriam manter a balança comercial favorável, vender mais e comprar menos. Protecionismo, que é proteger o país contra impostos estrangeiros, né? Quanto menos comprar de fora, menos imposto vai pagar. Quanto mais vender, mais você vai arrecadar, então, de outro país. Aumento das taxas alfandegárias, né? Então, criar essas taxas, né, para que mais recursos cheguem no seu país. E criar leis, então, que garanta aí a proteção do país para que ele gaste o menos possível e acumule o máximo possível. O desenvolvimento de pequenas indústrias, né, manufaturas, o domínio, monopólio, ter o domínio, e o colonialismo, que é buscar colônias. Quando fala aqui em novo mundo, é buscar novas terras para você trazer dessas novas terras riquezas, dominar. E a idade moderna, então, vai predominar o absolutismo. Apoiava a burguesia e sustentava a nobreza. Burguesia é a classe de comerciantes que estava se enriquecendo nessa época, né? E esse mercantilismo, então, tinha objetivos e os meios de conseguiram.
Metalismo é buscar metais preciosos de outros povos. Por isso que quando os portugueses chegaram aqui, a primeira coisa que eles queriam encontrar eram metais preciosos, por causa dessa prática mercantilista. E fortalecer o poder do rei. Quanto mais rico fosse o país, mais poder o rei teria. Os meios: proteger o país contra taxas de impostos, buscar colônias em outros lugares do mundo, pirataria, eles poderiam piratear, roubar um navio que eles encontrassem pelo mar e tirar dele o que eles tivessem de riquezas, né? E manter a balança comercial favorável, que era comprar menos e vender mais. Então isso é que foi o início da Idade Moderna. E a partir daí, um novo mundo vai descortinar, né? E com esse mapa mental aqui, vocês vão responder a questão da atividade 2, que está na página 56, né? A página anterior. Então, espero que tenha bastante conteúdo, mas não é difícil de entender que vocês... eu espero que vocês entenderam, e se não, vocês podem entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida pelo WhatsApp, e também que vocês assistam a esse vídeo aí da formação dos Estados Nacionais para ajudar a esclarecer. Qualquer dúvida eu estou à disposição e vocês podem entrar em contato. Então, desejo a vocês uma excelente semana, bons estudos e até a próxima semana, se Deus permitir. Fiquem com Deus.